Existe um mistério na Bíblia tão profundo, tão extraordinário, que durante séculos despertou fascínio, dúvida e admiração. Na época em que a humanidade se afastava de Deus, quando a maldade começava a dominar a terra, um homem decidiu caminhar na direção oposta. Enoque não morreu. Ele não enfrentou a morte, não conheceu o sepulcro. Ele foi levado por Deus. Hoje, neste vídeo, vamos revelar quem foi Enoque, o segredo do seu relacionamento com Deus, suas visões celestiais e por que o Criador o levou antes da morte. Prepare-se, porque esta é uma das histórias mais misteriosas e inspiradoras de toda a Bíblia. Antes do dilúvio, o mundo não era como conhecemos hoje. A terra estava crescendo em número, mas diminuindo em fé. A violência aumentava, a corrupção se espalhava. O coração humano se afastava do Criador. Havia duas linhagens na terra: a descendência de Caim, marcada pela rebeldia, e a descendência de Sete, marcada pela busca por Deus. Foi da linhagem de Sete que nasceu Enoque, um homem diferente. Em meio à escuridão, ele representava a última chama da esperança. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e o mundo espiritual estava em movimento. Anjos observavam a humanidade. Forças espirituais se aproximavam dos homens. Era um tempo de tensão, de mistério e de perigo. No meio de uma geração que rejeitava Deus, um homem escolheu um caminho diferente. Enquanto muitos seguiam seus próprios desejos, Enoque buscava o Criador. Enquanto a escuridão avançava, ele buscava a luz. E essa decisão, de caminhar com Deus quando ninguém mais queria, mudou seu destino para sempre. Mas quem exatamente foi Enoque? De onde ele veio? E o que torna sua vida tão excepcional? Enoque nasceu na 7ª geração depois de Adão, da linhagem de Sete, uma linhagem marcada pela busca por Deus. Seu nome, Enoque, significa o dedicado, o iniciado. E desde cedo, sua vida carregava um propósito diferente, uma separação, uma sensibilidade espiritual rara. Enoque não era um rei, não era um guerreiro, não era um sacerdote poderoso. Ele era um homem comum, vivendo sua vida, cuidando da família, trabalhando como qualquer outro. Mas enquanto muitos olhavam para a terra, Enoque olhava para o céu. A Bíblia não detalha muito sua rotina, mas diz algo que não diz de mais ninguém. Enoque andou com Deus. Isso significa mais que orar, mais que fazer rituais. Significa viver em comunhão, em intimidade, em alinhamento com o Criador. Enquanto sua geração se afastava de Deus, Enoque caminhava na direção oposta. Enquanto muitos escolhiam a escuridão, ele escolhia a luz. E essa decisão, silenciosa, diária, persistente, fez dele um homem incomparável em sua época. Mas o que realmente significa andar com Deus? Como era esse relacionamento tão profundo? E por que isso chamou tanto a atenção do Criador? A expressão andou com Deus aparece poucas vezes na Bíblia. E quando aparece, descreve algo extraordinário. Não é apenas obedecer mandamentos, não é apenas evitar o mal. Andar com Deus é viver em sintonia com Ele, é ter o coração alinhado com o coração do Criador. É caminhar na mesma direção, com propósito, reverência e amor. Enoque não buscava Deus apenas em momentos de dificuldade. Ele buscava diariamente, conversava com Deus, ouvia sua voz, buscava sua presença, cultivava um relacionamento real, íntimo, constante. Enoque aprendeu a viver não apenas para Deus, mas com Deus. Embora pouco se saiba dos detalhes de sua vida, podemos compreender seu caráter pelo resultado. Enoque desenvolveu um coração sensível, uma fé viva, uma consciência desperta. Ele escolheu cultivar pureza em um mundo cercado por corrupção. E essa escolha transformou todo o seu destino. Deus não procura perfeição. Ele procura corações dispostos. E no meio de uma geração perdida, Enoque se destacou por algo simples, mas poderoso. Ele escolheu estar perto de Deus. E essa escolha mudou o rumo da sua vida e tocou o coração do Criador. O livro de Enoque, preservado por séculos, descreve algo extraordinário. Certo dia, enquanto meditava, o céu se abriu diante dele. Luzes, vozes,
seres celestiais se aproximaram, e Enoque sentiu que estava sendo chamado, não por homens, mas pelo próprio Deus. Ele viu seres gloriosos, os anjos vigilantes, aqueles que Deus estabeleceu para observar a humanidade. Seres imensos, revestidos de luz, com aparência indescritível. Eles chamaram Enoque pelo nome e disseram: "O Altíssimo deseja revelar segredos a você." Enoque descreve que foi levado por anjos aos céus dos céus, passou por portais de luz, caminhou entre pilares de fogo, ouviu cantos que nenhum homem poderia compreender. Ele viu o trono do Altíssimo, rodeado por seres celestiais, relâmpagos e glória. Ali Enoque recebeu revelações profundas. Ele viu como Deus formou a criação, como estabeleceu as estrelas em seus caminhos, como ordenou o curso do tempo e abriu os livros do destino. Enoque também viu o que poucos tiveram coragem de olhar: o dia em que Deus julgará todas as coisas. Ele viu os livros sendo abertos, viu a justiça divina se manifestando e ouviu palavras que estremeceram sua alma. No final da visão, os anjos disseram a ele: "Enoque, você será testemunha do que viu. Diga aos homens que o Criador observa tudo." E naquele momento, Enoque deixou de ser apenas um homem e se tornou um mensageiro do Altíssimo. Mas as visões eram apenas o começo. Algo ainda maior estava para acontecer: o dia em que Deus levaria Enoque sem que ele visse a morte. A Bíblia descreve Enoque com uma frase única: "E ele agradou a Deus." Enquanto o mundo se afundava em maldade, o coração de Enoque permanecia puro, inclinado ao Criador. E ao longo de sua vida, sua comunhão com Deus se tornou tão profunda, tão verdadeira, que o impossível estava prestes a acontecer. Ninguém sabe como foi aquele dia. Talvez um amanhecer simples, um dia comum aos olhos dos homens. Enoque caminhava, como sempre fazia, em silêncio, em fé, em comunhão. Mas naquele dia, o céu estava observando. E então, algo que nenhum outro homem vivo presenciou aconteceu. Luz desceu dos céus, a atmosfera mudou, o tempo parecia parar, e diante da presença divina, Enoque foi tomado e levado para o alto. Ele não adoeceu, ele não sofreu, ele não morreu, ele simplesmente desapareceu na glória de Deus. Elias também foi levado, mas com sinais, fogo e carruagem. Já Enoque não teve testemunhas, não teve espetáculo. Seu arrebatamento foi silencioso e íntimo, um gesto pessoal do próprio Deus. O arrebatamento de Enoque não foi apenas um milagre, foi uma mensagem. Uma prova de que Deus honra aqueles que o buscam. Uma promessa de que a morte não é o fim. Um sinal profético para gerações futuras. Enoque se tornou um símbolo eterno do destino de todos os que vivem em comunhão com Deus. Enoque desapareceu, não porque fugiu do mundo, mas porque caminhou tão perto de Deus que o Criador decidiu levá-lo para si. Sua história atravessou milênios para nos lembrar de algo simples, mas profundo. Quem busca a Deus de verdade nunca caminha sozinho. E assim como Enoque, cada passo que damos em direção ao Altíssimo atrai a presença e o propósito dele sobre nós. Que a vida desse homem antigo inspire a sua vida hoje. Se este vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem.